vocês. Vamos falar sobre o Real Madrid campeão da La Liga, como isso é legal e como isso é impressionante a gente pensar no Zidane como um grande técnico, porque no dia 21 de dezembro de 2019, o Zidane falou em uma entrevista que ele daria mais destaque para o Campeonato Espanhol do que para o UEFA Champions League, como ele fez na primeira passagem. A gente tem que analisar também a primeira passagem para entender como esse gesto é importante e diz muito sobre um técnico que está se provando ser um dos melhores do mundo e um técnico muito vencedor em tão pouco tempo. A gente pega os títulos do Zidane que ele tem e pode comparar com técnicos que tem nome realmente importante e pesado no mundo. Podemos colocar a sua ficha de títulos como técnico comparado com do Sampaoli, do próprio Carlo Ancelotti, do Amorim, do próprio Guardiola, dos que tem uma longa carreira, tanto de anos e também de títulos, e os Zidane em tão pouco de forma consecutiva. Lembrando que na primeira passagem do Zidane ao Real Madrid, ele só conquistou a La Liga uma vez, mas a edição que ele conquistou a La Liga, tanto ele quanto os jogadores disseram que entraram na Liga para ganhar, porque é um campeonato que fazia muito tempo que eles não conquistavam. O próprio Marcelo, quando ganhou a La Liga, ele deu essa declaração. Então a gente vê que é um time muito ciente de si, e toda vez que eles dão declarações que querem ganhar uma competição, eles acabam levando essa competição ou chegando muito forte. Se a gente analisar na primeira temporada do Zidane, ele levou 3 UEFA Champions League consecutivas, e de forma que o seu principal jogador, sendo o Cristiano Ronaldo, é um jogador um pouco mais velho, é um jogador que não aguentaria jogar 2 competições de alto nível, ou até mesmo 3, se a gente contar com a Copa do Rei, chegando no final justamente com gás para jogar. Então a gente vê que muitas vezes o Zidane poupou o Cristiano Ronaldo, poupou outras peças do elenco, justamente para jogar a UEFA Champions League, e deixando o Campeonato Espanhol justamente com os jogadores reserva, jogadores que não seriam tão utilizados. E como isso é ruim para um time que estava acostumado a entrar com um jogador que praticamente em todo jogo entrava com um gol, fazia um gol. Isso é ruim, porque está acostumado com um jogador que faz tanto gol. É só a gente analisar a temporada passada do Real Madrid, como ficou faltando em gols. A declaração do Kroos, que ele falou que a gente tem que se acostumar a jogar sem o Cristiano Ronaldo, que é muito difícil. A gente tem um cara que entregava quase 40 gols por uma temporada, e agora de uma hora para outra ele não está mais. Então, como foi difícil uma temporada sem o Cristiano Ronaldo, eles teve que se adaptar. E também como é difícil você não ter o Cristiano Ronaldo dentro de campo na La Liga, após a virada do ano, quando realmente a competição, a Champions League, começava a funilar, e você teria que correr para você ter muitos pontos, ter uma certa gordurinha para você conseguir jogar as fases determinantes da Champions League. A semifinal da Champions League geralmente sempre acaba junto com o campeonato nacionais, então você tinha que ter uma certa gordurinha para você chegar na semifinal e chegar na final do seu campeonato nacional com bastante pontos para você ganhar um título, tendo o Cristiano no banco e não tendo ele para jogar essa competição. A gente vê que o Zidane sai junto com o Ronaldo do Real Madrid, e outro técnico foi contratado, um técnico que não conseguiu dar jogo, não conseguiu tirar o máximo desse elenco como o Zidane tirava, ele está tirando no momento. A gente vê que o Zidane é um técnico que é genial nessa questão de montar de elenco, um técnico que faz seu time jogar bonito, um técnico que tem muita posse de bola, como o próprio Zé Mourinho. Mas o Zidane é um técnico que consegue tirar o máximo do seu time, tanto individualmente como coletivamente. Só a gente vê que muitas vezes o Real Madrid dentro de campo, até mesmo a sua conquista de 3 títulos de UEFA Champions League, estava se arrastando dentro de campo. Mas não se arrastar é que você via que os jogadores estavam dando o seu máximo, jogadores que não estavam no seu melhor momento, mas estavam se esforçando. E isso é difícil a gente ver os jogadores que já conquistaram tudo manter esse nível de intensidade, manter esse nível de atuação no seu mesmo time que conquistou, que queria. A gente vê que quando o jogador ele ganha tudo em um time, ele vai para outro time para conseguir dar uma motivação, dar um upgrade em si mesmo. Quando ele fica no mesmo elenco, ele não dá o máximo por ele já ter conquistado todo aquele estilo naquele elenco. E como o Zidane conseguiu fazer isso por tanto tempo, com tantos jogadores que são jogadores veteranos, que são jogadores acima dos 30 anos, jogadores que têm gana para estar jogando com ele. É só você ver que quando o Zidane voltou, como o time acordou, como o time passou a jogar diferente. E nessa temporada, com o Zidane dizendo que ia dar mais importância para o campeonato espanhol do que os outros anos, isso mostra como ele consegue fazer seu elenco comprar a ideia dele. A gente vê que na temporada passada, talvez foi a pior temporada do Sérgio Ramos. Nessa temporada, junto com o Benzema e tendo de volta o Zidane desde o começo da temporada, você vê como o Sérgio Ramos foi importante em fases determinantes da La Liga, fazendo gol e defensivamente. Como ele conseguiu se mostrar um capitão que não foi tão importante só na questão defensiva, mas sim na questão ofensiva. E a gente tem no Benzema voltando aquele futebol que todo mundo aplaudindo, todo mundo falando, nossa, o Benzema sempre jogou tanto assim, mas
quem é meu amigo sabe que eu sempre falei que o Benzema, ele sempre jogou muito, ele sempre jogou desse nível. A diferença é que antigamente ele tinha um companheiro que entregava quase 40 gols por ano. Então ele, como sendo centroavante, não teria tanto essa função ofensiva, essa função de decidir o jogo como ele está tendo. Ele teria que mais tinha que ser decidindo, e isso era importante pro Benzema, porque ele muitas vezes ele se sacrificava pro Cristiano Ronaldo fazer o gol. E agora, não tendo o Cristiano Ronaldo, isso abre mais espaço justamente para o Benzema estar decidindo as partidas e sendo o principal jogador, tanto individualmente quanto coletivamente, coisa que já era na época do Cristiano Ronaldo. Só vai ser a principal estrela, o jogo não fica tão poluído em cima de um jogador, fica mais fácil você identificar quem são os jogadores desse elenco e como funcionam a todas as peças, porque antigamente você jogador que decidia, agora você sem essa principal estrela, sem um jogador que é tão midiático, você foca demais no jogo, você foca no todo. E também tendo o próprio Hazard, que é a principal contratação do Real Madrid, não conseguindo render. Muitas vezes ele entrava junto com o Vinícius Júnior ou para o Rodrigo, que são garotos, e ele ia jogar para outra ponta. Ele tinha que mudar a sua forma de jogar, justamente para dois garotos conseguirem jogar, daqueles dois garotos conseguir jogar mais que o próprio Hazard. Muitas vezes o Hazard entrava com o Vinícius Júnior e o Rodrigo, e muitas vezes ele era jogado para o outro lado, tendo o Vinícius Júnior tomando a sua ponta de origem, que é a ponta, perdia a sua ponta de origem, que é a ponta esquerda, e era jogada para a ponta direita. Muitas vezes tendo que ficar como central, como jogador que jogava quase no central do campo, porque tinha esses dois garotos tomando o espaço dele. E a gente vê também que o Zidane, ele é tão bom, ele é tão pragmático, que a gente via que o Real Madrid sempre quis contratar o Courtois e sempre quis contratar o Hazard. E o Zidane sempre falava, não, pra mim tá bom esse elenco. Não, pra mim tá bom esse elenco. Pra mim tá bom, não precisa contratar. Eu consigo me virar com essas peças. E se virou e conquistou 3 UEFA Champions League. E consigo fazer todos esses jogadores, consigo tirar o máximo de todos esses jogadores. Até mesmo o próprio Bale, que já de 2 temporadas pra cá, já vem fazendo muita coisa errada justamente pra sair. E o Zidane, com o Zidane conseguia dar uma contornada em todas na questão turbulenta do Bale, e conseguiu fazer o Bale até mesmo entrar em campo e ser importante. Tanto que na última final contra o Liverpool, quem fez o gol determinante foi o próprio Bale. Então você vê como o Zidane, ele é tão bom nessa questão de conseguir tirar o máximo dos seus jogadores, tanto individualmente quanto coletivamente. Então deixa uma pergunta para vocês: você acha que o Zidane, ele é bom, um técnico mediano, ou um técnico que precisa se provar ainda? É um técnico que tem muita coisa que precisa provar muita coisa, ou já provou o suficiente para vocês? O que vocês acham? Comenta aí pra mim, tá bom? Você acha que sim, acha que não? Dê a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, comente aí também. Se você não gostou, comente também, porque curte e compartilha. E vai nos outros vídeos aí e assiste. Aposto que vocês vão gostar. São temas legais, temas sempre em aberto, justamente para você deixar a sua opinião. E valeu, obrigado, hein? Não esquece de curtir e compartilhar. Valeu!